Então vamos lá, iniciando a aula de hoje sobre continuando o desenvolvimento ágil. Então hoje a gente vai falar sobre o Crystal de Cockburn. Então nessa família, na família Crystal de Cockburn, ela foi criada em 1998, por Alistair Cockburn. O objetivo era suprir as necessidades observadas e colaborar para a resolução de problemas relacionados ao tamanho do projeto e às pessoas envolvidas. Atende a diferentes tipos e tamanhos de projetos, então, tanto faz projetos pequenos como projetos grandes, ele atende da mesma forma. Ele tem uma diferença das demais metodologias ágeis, que é sobre a divisão em cores. Quanto mais escuro, mais crítico o sistema. Cada cor ela tem um propósito. Projetos menores envolvem poucos desenvolvedores e no caso de problemas o prejuízo tende a ser menor. E projetos maiores envolvem mais profissionais, o prejuízo é maior, podendo colocar a vida das pessoas em risco. Aqui tem uma tabela, certo? Ele fala na primeira coluna eu tenho as cores, na segunda coluna eu tenho a média de número de desenvolvedores para cada tipo e em caso de falha o que é que acontece. Então o primeiro, ele é o menor, que é o clear, ele envolve de 1 a 6 desenvolvedores, em caso de falha perdem dinheiro, mas conseguem recuperar facilmente. A segunda é a yellow. Na yellow ele tem entre 7 e 20 desenvolvedores. E aí eles perdem dinheiro discretamente, então eles perdem dinheiro, mas não é de forma, vamos dizer assim, não são valores altos. O orange, que é entre 21 e 40 desenvolvedores, eles perdem dinheiro substancialmente, então pode acontecer grandes percas de valores se acontecer algum tipo de falha durante o processo. E tem a cor red, que envolve de 41 a 100 desenvolvedores. Nesse caso, a perda substancial de dinheiro e possivelmente vidas humanas. Então, já são projetos bem mais complexos, que podem até envolver pessoas. E nos princípios do Crystal, o primeiro princípio, eles são 7 princípios. Então, o primeiro princípio é trabalho face a face com o cliente. Então, todas as metodologias ágeis, eles falam sobre essa questão de você estar sempre com o cliente. O cliente ele tem que estar dentro da produção, dentro do processo de desenvolvimento. Ele considera que envolver o cliente nas interações, nas decisões, é muito mais produtivo. No segundo princípio, peso significa custo. Quanto maior a complexidade, maior o custo. No princípio 3, usar metodologias diferenciadas para equipes maiores. No princípio 4, mais cerimônias, maior criticidade. Quanto mais diálogos com os envolvidos, melhor. Ou seja, quanto mais reuniões eu tiver com a equipe, melhor para o desenvolvimento do projeto. Então, essas reuniões, ela envolve o usuário final, envolvem as pessoas também que estão na produção do sistema. E aí, quanto mais próximo eu tiver do meu cliente, quanto mais vezes eu me reunir com ele, melhor. O princípio 5, ele diz comunicação eficiente, o feedback é melhor que entregas que não funcionam. Então, se eu entrego uma etapa do meu projeto, e recebo o que foi de informação que o cliente teve ao utilizar o sistema, eu considero que é muito melhor do que eu entregar uma coisa que não funcione, entregar uma coisa totalmente pronta, mas que não funcione e não atende. O princípio 6 é a habitabilidade, tolerância em lidar com seres humanos. Então, nesse caso, ainda existe o fator humano, pode ter projetos que envolvam seres humanos. Na 7ª, eficiência no desenvolvimento. Na filosofia do Crystal também tem 6 etapas. A primeira é pessoas trabalham de maneiras diferentes, então sempre entender
que as pessoas não trabalham iguais, né? As pessoas pensam diferente, as pessoas têm conhecimentos diferentes, então nem todos os desenvolvedores trabalham da mesma forma e não possuem os mesmos conhecimentos. É importante conhecer as limitações de cada um. Então, saber quem é mais forte em que etapa, qual é a expertise daquele desenvolvedor e até você conseguir alocar de forma correta. No segundo, eu tenho aqui projetos da mesma área, né? Tipo diferem em necessidades. Mesmo que seja desenvolvido para uma mesma área ou para resolver os mesmos problemas e automatizar os processos, eles podem ser diferentes. Então, sempre você fazer um estudo do que é que vai ser desenvolvido e não considerar tudo como um conjunto. Então, conhecer as peculiaridades de cada um. Na próxima, eu tenho comunicação intensa. Nesse caso, envolve o quê? Sempre ouvir o que é que o usuário tem de necessidade. A gente sabe que a comunicação com o usuário é importante e a gente sabe também que nem sempre a comunicação acontece da melhor forma. Muitas vezes eles falam de forma que a equipe ou quem está levantando os requisitos não consegue entender de forma efetiva. Então, mesmo quando são equivocadas ou inviáveis para o momento, é importante saber ouvir. Foco na qualidade, fazer o necessário com muita qualidade. Os recursos visuais, né, podem ser deixados para depois, ou seja, a interface do sistema pode ser deixada para o final, mas é importante que você entregue um produto com qualidade, que seja funcional. Na quinta, eu tenho a evolução tecnológica. Técnicas e tecnologias mudam com o tempo. Novos conceitos de software e hardware devem ser sempre considerados. Então, sempre estar aptos às mudanças, né? Sempre estar prestando atenção no que é que o mercado oferece. Porque, como a gente sabe, as linguagens de programação evoluem, as ferramentas evoluem, o hardware, né, a máquina evolui, os dispositivos de hardware também. Então, sempre prestar atenção nessa evolução. Por último, eu tenho a sexta, que são as experiências de valor. As pessoas aprendem muito mais com suas experiências do que a partir de uma metodologia. Então, não é a metodologia que vai lhe ensinar, mas sim a sua experiência a utilizar a metodologia. Novos projetos sempre demandam experiências adquiridas anteriormente. Então, quando você passa por um projeto novo, né, você consegue adquirir as experiências antigas para aplicar. Caso aconteça algum problema, você sabe o que fazer ou o que resolver. Então, é sempre muito bom dar valor às experiências. Na Crystal, né, a equipe de projeto ela tem alguns cargos diferenciados do que foi visto até agora. O primeiro é o patrocinador. O patrocinador, como o nome está falando, vem de patrocínio, mas ele nada mais é do que um stakeholder, que ele é responsável pelas ações de investimento, ou seja, ele é quem aprova ou não os recursos para a viabilização do projeto. É a pessoa que vai liberar o dinheiro, o valor, para o desenvolvimento do projeto. Então, ele faz o estudo, vê se é viável e libera o dinheiro se for possível. O segundo é o coordenador do projeto. No coordenador do projeto, ele realiza ações de coordenação e liderança da equipe de desenvolvedores. É o que a gente conhece por coordenador de time, né? Eles fazem pequenos grupos, né, integrados durante os módulos de desenvolvimento, e eles utilizam também várias ferramentas de apoio para isso, para fazer o gerenciamento. Eles também dividem os trabalhos, coordenam as entregas e dialogam com os stakeholders. Então, existe essa questão de gerenciamento da equipe nessa parte do coordenador do projeto. O terceiro é o analista de negócios. O analista de negócios, ele capta os recursos do sistema, é responsável pela modelagem, proporcionando a validação e o rastreamento dos requisitos. Então, nessa etapa, quando ele fala aí, né, sobre esse rastreamento, ele utiliza muito a identificação de requisito.
No documento que eu mostrei para vocês na aula passada, tinha lá RF01, RF02. Então ali eu tenho uma identificação de um requisito, é um ID. E aí eu consigo fazer, né, o acompanhamento juntamente com os diagramas sequenciais para começar o desenvolvimento. Então, o RF01 ele está totalmente ligado ao diagrama tal, que é um requisito que se aproxima dele, né, ou que tem tudo a ver com ele. E aí eles conseguem fazer esse rastreamento do desenvolvimento. O próximo é o usuário stakeholder, né? Então, a metodologia do Crystal, ele sugere que um grupo de usuários esteja disponível quando são projetos grandes, né? Mas para a equipe pequena pode ter pelo menos um usuário responsável e conhecedor dos processos para acompanhar o desenvolvimento. Então, ele não muda nada em relação às outras situações. Sempre tem que ter um stakeholder, né? Para poder fazer esse diálogo entre a equipe que está desenvolvendo e o que é que a empresa ou o cliente realmente quer. Ele faz essa projeção. Então, assim, no Crystal ele diz logo, é inviável não ter um cliente para colher essas informações. Então, tem que existir a figura do cliente. Pelo menos um usuário deve estar presente no desenvolvimento. O próximo é o designer e projetista. Nesse caso, ele deve ter bons conhecimentos das facetas ergonômicas de um sistema, além das regras, né, de criação de uma boa interface. Então, aqui tem tudo a ver com interface de sistema, com interação humano-computador. Como o usuário vai utilizar esse sistema de forma fácil, que ele considere que ele forme o caminho, que ele consiga saber qual é a melhor forma de acessar aquele sistema. Então, ele envolve, né, essa parte da interação humano-computador, de você conseguir aproximar o que é que o sistema está projetando e o que é que o cliente vai conseguir visualizar com esse projeto para realizar aquela ação. O programador designer, né, em uma equipe de desenvolvimento da família Crystal, pode ter vários programadores. Eles utilizam estilos padronizados de codificação, adotam design patterns, ou seja, os programadores devem conhecer os padrões de projeto de forma a facilitar e garantir a manutenabilidade dos sistemas no futuro. Então, nesse caso aí, eles seguem padrões. E esses padrões, né, padrões de desenho de software ou design patterns, é muito importante para que ele siga, uma regra, para que eles todos sigam a forma como está sendo desenvolvido. É muito utilizado também na engenharia civil. Inclusive, quem criou, né, foi um engenheiro civil. E aí foi mais ou menos na década de 70, e a ideia era que quando acontecesse um problema com frequência no ambiente, ele ia fazer essa documentação desse padrão, de como é que foi resolvido. E da mesma forma acontece com a programação. Existe um padrão para que ele faça, para que ele siga caso aconteça um problema. Então, no padrão de projeto, ele pode estabelecer um nome, né? Ele pode definir o problema, definir uma solução e deixar isso documentado para caso aconteça um problema no futuro. O testador, os testes de regressão, né, são considerados obrigatórios na família Crystal, são feitos por funcionalidade e aí ele implementa e entrega ao cliente. Para esse tipo, né, de metodologia, ela deve ocorrer 2 vezes por mês, independente do tamanho. Então, independente do tamanho do projeto, ela deve acontecer 2 vezes por mês. O redator, que é quem faz toda a parte de documento, né, ele redige as atas, ele tabula os questionários, entrevistas para consultas futuras, além de uma construção de um manual para o usuário, que deve conter todas as especificações de utilização do sistema, de qual equipamento deve utilizar, de como vai ser a instalação. Então, ele faz toda essa parte mesmo da escrita.
Na família Cristo, né, também pode acontecer outros cargos na equipe de projeto. A de gerente de projeto, que a gente conhece, que é responsável por aquela comunicação entre cliente e equipe de desenvolvimento. O arquiteto de software, né, que ele vai ser envolvido, né, pelos programadores. Ele deve conhecer a arquitetura de banco de dados, de redes de computadores, as principais técnicas de desenvolvimento também. O facilitador técnico, que nada mais é do que uma pessoa que entende do negócio, né, da empresa em que ela atua. Então ele é focado também na questão dos participantes de forma construtiva. Ele envolve os usuários para que eles participem do desenvolvimento do projeto. Geralmente ele cuida da dinâmica de grupo, ele faz essa relação. E o especialista em usabilidade, que é quem vai verificar se o usuário está tendo dificuldade no uso do sistema, se ele consegue criar um mapa mental do caminho para seguir aquela funcionalidade, se ele consegue criar essa forma cognitiva de decorar o caminho que deve ser para ele clicar naquela ação, puxar aquela tela. Então ele faz todo esse estudo de usabilidade, quanto tempo ele está demorando para fazer aquela ação. Então ele pode ter ainda esses outros 4 cargos, né? Que é o gerente de projeto, o arquiteto de software, o facilitador técnico e o especialista em usabilidade.